Vou contar uma história aqui que ela, tipo assim, daria um filme. Daria um filme. Lembra no outro vídeo que eu falei do primeiro naufrágio do Brasil, do Gonçalo Coelho? E aquilo foi em 1503. Aí foi, o Vespúcio foi embora de Bico, tinha 20 náufragos. Só quem foi embora foi o Vespúcio. E os náufragos ficaram em Noronha. 2 anos depois, 18 desses náufragos morreram, sei lá, comidos pelos ratos e pelas mabuias. E 2 estavam vivos, tá? Aí veio um navio de um outro pirata, um pirata que era da Normandia. O nome dele era Capitão Binot Palmier de Gonneville, tá? Ele era um burguês Indiana Jones, um cara burguês. Aí ele ouviu dizer lá do Cabral, das especiarias, pau-brasil, caminho das Índias. O cara já cresceu o olho, ele contratou quantos marinheiros? 50 marinheiros. Ele contratou 50 marinheiros, sendo que vários dos marinheiros eram portugueses e o cara é francês, coisa que também eu acho que já é o pirata dentro do navio pirata, entendeu? É o pirata do pirata. E aí esse navio que ele tinha, como o cara era rico, era a frota de um navio só. Porque geralmente quando saíam nessas expedições exploratórias, militares, iam vários barcos, né? Várias naus ou caravelas. O cara não, ele saiu com um navio só. Você viu como o cara era poderoso. Era um barco de 120 toneladas. Aí ele levou várias coisas, munição, armamento, aí levou espelho, né, para trocar com os índios, miçanga, tecido, faca, coisas de metais, tudo as fofocas que ele ouviu lá do pessoal do Cabral, pelo que você trocaria, né? E a França ali, a parte da Normandia, era um lugar de alta produção de tecidos, mas eles não tinham os pigmentos. E o pau-brasil já era o tal do pigmento, né? Então lá vai esse pessoal. O nome desse navio deles era L'Espoir, que era o navio A Esperança. E aí foram lá, eu sei que deu tanta zica nessa viagem, tanta zica. Teve um tempão que eles ficaram perdidos num lugar que os marinheiros chamam de região das calmarias. É uma área no Oceano Atlântico que não tem vento nenhum. Então, quando você entra lá nessa zona, a gente já viu em filmes, né, esses filmes antigos de pirata, das embarcações, e às vezes não tem um momento que nada acontece, aí fica lá os piratas tudo lá tomando sol, cabisbaixo, tudo tomando cachaça. Aí, de repente, quando vem o vento, eles começam a gritar. Pois é, existe uma região no Atlântico que é famosa, que é essa região das calmarias. Ficaram lá um tempão, lá, fazendo nada, e depois eles pegaram uma tempestade de 10 dias, que fez com que ele se perdesse. Aí aquela rota que ele estava fazendo, ao caminho das Índias, né, para procurar as especiarias, a tinta lá, para a roupinha, eles se perderam completamente e foram parar na Argentina, tá? Depois da Argentina, eu acho que o cara já falou, danou-se, não vou conseguir chegar nesse lugar aí que o Cabral falou. E aí começaram a subir e foram parar onde a gente chama, não sei se vocês conhecem, São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Então eles foram para lá, e aí lá tinha uma tribo, que era uma tribo do pessoal bonzinho, que era os Carijós. Era uma tribo bacana, então eles ficaram 6 meses e fizeram amizade com essa tribo. Aí depois de 6 meses, juntaram tudo que eles podiam, né, tudo, pena, pano, pato, farofa, o que for, encheram o barco. E aí o Gonneville pediu pro cacique, o cacique Arosca, uma lembrança, cacique, aí, a gente tá amigo aí, uma lembrancinha para levar para Europa, né, para dar passagem deles. Aí o cacique, de lembrança, deu o filho dele, que chamava Issamirim. Era um moleque de 14, 15 anos. E aí, só que os franceses não sabiam falar Issamirim e chamavam ele de Essemeric. Issamirim e Semeric. Então o Issamirim francês é Essemeric. E o moleque foi. E aí foi o moleque e foi o pajem dele, que era um cara mais velho que chamava Namoa. Então lá sai todo mundo, e lá do sul, e no meio dessa rota toda subindo, esses caras passam em Fernando de Noronha. E aí, quem que tá lá? Os 2 pobres dos náufragos lá, que bateram lá nas pedras secas, com 18 defuntos, e só tinham mais eles 2, né? Era uma questão de tempo, eu acho, pros ratos terminarem de comer eles.
Ficaram 2 anos em Noronha. Aí o Gonevilho passa em Noronha, aí tem aquela, né, eles sempre tomam as aguinhas frescas, eu não sei de onde que eles achavam tanta água fresca, que hoje é uma raridade, Canas de Noronha, né? Aí eles resgatam esses náufragos e segue viagem. Aí segue lá no barquinho os 2 náufragos de Noronha, o índiozinho lá, o Essomerique, que é o Samirim, e o Pajem. Vão lá, navegando. Chega um momento que agora já eles estavam com ótima impressão dos índios, né? Chega um momento lá para Porto Seguro que eles resolvem dar uma descidinha. Ah, bora lá, tem uns indinhos ali, pessoal, gente boa, do bem, né? Da natureza, paz e amor. E aí um grupo dos marinheiros desceu na região. O que aconteceu com esses marinheiros? Foram comidos pelos índios. Eram índios canibais. E aí já foi, né? Mais um episódio nessa expedição da galera. Então, desceram e não voltaram. E aí o capitão, tinha um pessoal, vamos lá nos vingar desses índios malvados. Eram os canibais baianos tupiniquins. Tem gente que fala que são goitacás, e tem coisa que é tupiniquim, não sei se é a mesma coisa, tá? Eu sei que eles eram canibais, eles comiam pessoas e comeram os marinheiros. Aí o Gonevilho falou, não vamos brigar com esse povo aí não, depois eles me comem, né? E seguiram viagem. Aí tá, já passaram pelas calmarias, já passaram por tempestade, já tiveram que ficar 6 meses lá no sul. Aí pegaram esses náufragos, aí já passaram pela comilança do buffet indígena, do pessoal lá, né, o canibal. E aí foram, quando estavam no Canal da Mancha, sabe o que aconteceu? Eles sofreram um ataque pirata. Só que daí eu acho que os caras estavam, né, tipo, tudo meio lesado. E aí nesse ataque eles perderam feio, até porque era um navio só, né, com aquela galera, eles perderam boa parte da tripulação, eram 50, 60, né, que cada lugar que eu leio muitas essas histórias que eu conto, não é coisa que eu durmo, sonho e conto aqui não, tá? Eu leio em trabalhos de mestrado, doutorado, livros. E aí, só que tem muita coisa que muda, algum detalhe de quantidade, quantos anos tinha o indinho, uma hora fala 13, outra fala 15, qual era o índio que comeu o marinheiro, então assim, tem uns detalhezinhos que mudam, mas o que importa é a história. Aí, nesse Canal da Mancha foram atacados, teve um ataque pirata, só que daí quando eles iam perder tudo, o que aconteceu? Eles desistiram, todo mundo pulou na água, o barco foi lá para uns penhascos, para uns cabeços, naufragou o barco e essa galera pulou na água e foi nadando até a costa, entendeu? Essa foi a saga. E o índio, o pobre do índio de 15 anos, primeira vez que esse menino pegou um barco para conhecer a civilização, saiu lá da florestinha dele, olha tudo que o moleque passou. Teve uma galera que morreu de escorbuto no barco deles também. E aí foi. E esse moleque também quase morreu nesse barco. E o Gonevilho, né, que meio que... deixa eu ver outra coisa. O Gonevilho prometeu pro pai dele, o cacique, que traria de volta o filho, o Issamirim Essomerique, em 20 luas. Em 20 luas ele traria novamente. Agora nem barco mais tinha para levar o moleque. O que aconteceu? Quando esse moleque estava no barco, ele quase morreu também. Eu não sei se foi de escorbuto também, porque como morreu a maioria da tripulação. Aí o Gonevilho batizou o moleque, porque não queria que o moleque morresse pagão. Então assim, se ele for morrer aqui, pelo menos não vai pro céu, né? E depois, quando já estava todo mundo feliz em terra, refazendo a vida, o Gonevilho casou o índio com a filha dele. Olha só, porque daí ele adotou o moleque. Que ele falou, já que eu não vou poder levar esse moleque de volta, não tem mais barco, não tem nada, eu adotei. Aí deu o nome dele pro moleque. O moleque casou com a filha do Gonevilho. Eles tiveram, tanto filho, 14 filhos. E ele morreu na França aos 95 anos. Dizem que esse casamento do moleque, do Issamirim, com a filha do Gonevilho foi o primeiro casamento oficial entre um europeu e um índio. Que legal, né? Eu não sei o que aconteceu com os náufragos de Noronha, porque eles não deram nome a quem era, o Joaquim e o José, que foram resgatados lá em Noronha. Eu não sei o que aconteceu. Eles podem ter morrido comido, eles podem ter morrido no ataque, eles podem ter morrido de escorbuto, eles podem ter nadado e ter feito vida e tá aí cheio de herdeiro, entendeu? Eu não sei, mas esses caras, se eles viveram, eles são tipo gato, né? Mas parece aquele filme Premonição, que a morte tá sempre atrás. É muito legal, né?